Obrigada, Ivone, pela oração de abertura. E Ana Paula pelos recados. Todo mundo me ouvindo, ok? Sim. Sim, beleza. Ana Paula matando os palestrantes que moram longe de vontade, né? Com o almoço fraterno, Haroldo, e a gente vai ficando aqui só na vontade. Pra cá. Mas então, sejam todos bem-vindos. Quem eu já conheço, que bom revê-los. Os que são novos a casa, os que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Como eu disse, meu nome é Constance. Eu estou falando com vocês da Itália, né? Agora eu estou morando aqui, mas sou afiliada ao centro há mais de 15 anos. E quem tem a oportunidade de fazer, né, a gente tenta manter as atividades do centro à distância, né? Isso é uma coisa que a pandemia colaborou, pelo menos isso. Agora a gente continua com a oportunidade de manter esse contato com o centro, mesmo à distância, pelos estudos online que a gente faz, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o Pai Nosso. Tem alguém aí que não conhece a oração do Pai Nosso? Não estou vendo nenhuma mão, né? Eu acho que todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Mas a gente faz o Pai Nosso assim. Às vezes a gente, quando não está aquela conexão de falar com o coração, faz o Pai Nosso, pelo menos vou fazer, estou aqui já caindo de sono, pelo menos vou fazer um Pai Nosso, né? Ou quando a gente está num sufoco, né? Meu Deus, às vezes com dificuldade de... quando a gente está na dificuldade de fazer aquela conexão, né? Está sentindo, às vezes, né, um sufoco e tá, ai, meu Deus, não consigo nem me concentrar, pelo menos o Pai Nosso eu vou fazer, né? Então, às vezes, no socorro, assim, na correria, a gente faz o Pai Nosso. Mas, na maioria das vezes, acho que a gente falha em compreender o verdadeiro sentido do Pai Nosso. A gente faz porque a gente meio sabe de cor, não, pelo menos uma oraçãozinha, mas em muitas ocasiões a gente faz sem apreender o verdadeiro e sentir, né, o verdadeiro sentido da oração do Pai Nosso. Então é isso que a gente vai falar hoje, compreendendo um pouquinho além das palavras, né? O que cada palavra, o que é que Jesus estava querendo nos dizer quando nos ensinou o Pai Nosso, né? Então, vamos lá. O Pai Nosso tem uma profundidade enorme. Quem lembra, eu lembro, quando eu estava na escola, a gente fazia análise sintática, né, dos textos. A gente fazia, assim, a interpretação de cada coisinha. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, no decorrer dessa 1 hora. Cada palavra, né, do Pai Nosso não foi à toa, não foi, Jesus, faz assim. Cada palavra tem um sentido e uma fulguração de sublime luz, né, dentro do Pai Nosso. O Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? Se a gente for fazer realmente essa análise. E o Pai Nosso encerra mais ou menos uma profissão de fé, né? É um ato de adoração a Deus e, ao mesmo tempo, de submissão, né? Então, né, obviamente, do que a gente está querendo alcançar, né? Dos nossos pedidos, então. Mas vamos lá. E eu me lembro, só vou fazer um parênteses aqui, porque eu tive a oportunidade de, né, fazer essa palestra e não quero sentar, quero digerir o Pai Nosso e tal. Eu nunca me esqueço, acho que eu tinha uns 8, 9 anos e eu tinha brigado com umas amiguinhas lá na escola, cheguei em casa, pé da vida, falei, ai, mãe, briguei com as amigas, ninguém gosta de mim, eu sei lá o quê, ela falou isso, eu falei aquilo, blá, 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 aquela confusão de criança, né? Eu nunca me esqueço, minha mãe estava lavando louça de costas e eu lá chorando as pitangas, porque a minha amiga isso, e ela fez isso para mim, não sei o quê. Minha mãe parou de lavar louça, virou para mim e falou, filha,
vamos fazer um Pai Nosso. Aí a gente começou a fazer um Pai Nosso. Eu falei, ai, mãe, mas nada a ver, né? Fazer um Pai Nosso. Não, vamos, porque eu quero te mostrar uma coisa. Começamos a fazer o Pai Nosso. Quando chegou na parte, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí ela parou ali. Você está ouvindo, minha filha? Eu falei, pá, tapa na cara, né? E, tipo, eu tinha uns 8, 9 anos naquela época, assim, tá bom, mãe, né? Mas você veja, uma coisa que eu carrego comigo até hoje, da minha mãe ter parado de lavar a louça, me mostrado dentro da oração do Pai Nosso aquela frasezinha, e até hoje, né, quando alguma coisa acontece, eu penso, poxa vida, realmente o Pai Nosso é, né, esse resumo de todos os deveres do homem para com Deus, mais uma vez para consigo e para com o próximo, né? Então vamos juntos aí digerir cada palavrinha do Pai Nosso. Então, mas antes que a gente faça isso, vamos entender como tudo que a gente vê no Novo Testamento, né? Quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, os Salmos, nós devemos nos colocar, ou pelo menos tentar compreender as circunstâncias históricas e culturais daquela época, para a gente realmente aprender o sentido do que estava sendo falado, né? Então, vamos nos atentar um pouquinho aqui às circunstâncias históricas e culturais do que estava acontecendo quando Jesus ensinou, então, o Pai Nosso para a gente, né? Então, como era a religiosidade há mais de 2.000 anos atrás? Quando Jesus veio, começou o projeto dele, né? As atividades missionárias dele realmente, né? A gente sabe que isso foi o quê? Nas circunstâncias, ele estava no meio dos judeus, né? Nasceu judeu, que eram dominados pelos romanos na época, né? Mas eles praticavam ainda né, as regras do judaísmo. Então, só para a gente ter uma ideia, na Torá, né, quem sabe, era isso que eles seguem, os judeus ainda seguem, são 613 mandamentos de como agir. Desde como cortar o cabelo, de ter que lavar o pé antes de dormir, de lavar a mão, não sei o quê, de não trabalhar no sábado. 613 mandamentos do Torá que tinham que ser seguidos à risca, com até com até o problema de ser preso, né? Então, por exemplo, quem tinha que trabalhar no sábado, se alguém era pego trabalhando durante o Shabá, corria o risco de ser preso. Então, você veja, 613 mandamentos. Inclusive, como orar. Ora assim, ora assado, de manhã tem que ser assim, antes de comer tem que ser assado, blá, 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 todo aquele regramento, né? E aí, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, vendo que Jesus, com muita frequência, se afastava, né, de onde estava, onde eles mesmos estavam, e ele falava, agora eu preciso estar com o Pai. E Jesus se afastava daquela muvuca dos apóstolos e tudo mais, que era o momento dele com o Pai, né, com Deus. E numa dessas, aí um dos apóstolos lá falou assim, mas Jesus, então, nos ensine a orar como tu fazes. Né? Então, Jesus, então, nos ensina. Como é que a gente faz? Com 613 mandamentos, a gente nem sabe mais o que fazer, né? E aí foi que Jesus, então, e começou. E isso você pode encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 9. Então, vocês me dão aqui, vou fazer um parênteses para ler esse trechinho para a gente poder compreender bem, né? Então, Mateus capítulo 6, então ele diz, Jesus diz, e quando orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, vou fazer uma pausa aqui. Tem mais um trechinho, mas eu vou fazer a pausa aqui primeiro para a gente digerir isso. Então, você veja, Jesus já estava fazendo essa distinção, né? Que não precisa a gente sair para orar em público. Na verdade, não precisa nem de igreja, não precisa de sinagoga, não precisa de um lugar especial, né? Entra no teu quarto, fique em silêncio e o teu pai que está nos céus, então, vai te ouvir, né? Mas o que é isso, né? O que é, não só... Então, você veja, dois aspectos importantes a considerar aqui. Primeiro, que a gente não precisa de construções de pedra, né? Daí, nós, na verdade, não necessitamos da igreja, não precisamos ir na sinagoga, Jesus estava ensinando, né? Mas vamos compreender um pouquinho mais além o que é que ele significa, o que ele quis dizer com o no teu quarto. Não só das sinagogas e das igrejas, mas no teu quarto íntimo, na intimidade do nosso ser. Então, se a gente for um pouco além, é isso que Jesus queria falar. Não só que a gente não precisa das igrejas e das sinagogas, mas eu posso também estar ao ar livre, contanto que eu esteja voltado para o meu ser interior. Você pode estar lá no maior muvuca, né? Mas se você está aqui centrado, você tem mesmo assim como alcançar, né, essa conexão com a espiritualidade superior. Então, no nosso quarto íntimo, porque é difícil, né? Então a gente vai no silêncio, busca o retiro, né? Talvez silenciar o barulho exterior seja fácil, né? Tudo bom, eu vou, me fecho no meu quarto, ou eu vou, me retiro, vou lá na frente da praia, no silêncio das ondas. Mas ainda mais difícil do que isso é silenciar o barulho interno, esse vozerio interno que nós temos dentro de nós. Aí você começa a concentrar, quem já tentou fazer meditação aí pode dizer, né? Você começa a tentar meditar e vem a conta que você tem que pagar amanhã, vem o filho que tem que fazer sei lá o que para a escola, todo aquele burburinho, né, das responsabilidades, de viajar na maionese, sei lá o quê. Então, o silenciar do externo e do interno para conseguir essa conexão, né, com a espiritualidade superior, com Jesus e com Deus. E continuando, então, Jesus, né, falou aos apóstolos, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, ficar repetindo, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais, né? Então, a gente não precisa ficar repetindo, não precisa ser aquela coisa decorada, mas o importante é que seja essa comunhão com Deus, né, de coração para coração. Às vezes a gente faz oração, não precisa nem falar, não precisa ficar pensando as palavras. Às vezes é esse sentimento assim que brota e você, obrigada, Senhor, né? Não precisa muita coisa, é só isso mesmo que brota dos nossos corações. Aí, então, Jesus nos ensina. Então, aí que ele, a partir desse ensinamento dele, é que daí ele começou a falar para os discípulos, então, como professar o Pai Nosso, né? Mas daí fica uma questão, antes de entrarmos no Pai Nosso também, para compreendermos bem, né? Você veja, quando ele disse, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que nós peçamos, né? Peçamos a eles. Aí vem o fulano e diz, poxa vida, se Deus sabe, para que então eu preciso pedir? Ele não sabe o que vai no íntimo do meu coração? Ele não sabe como eu estou sentindo, o que eu preciso e o que eu não preciso? Então, para que eu preciso fazer oração?
né? Fica essa dúvida. E aqui, meus amigos, é que eu espero que para todos nós, quando eu estava, né, estudando essa palestra, eu falei, puxa vida, né? Espero que a partir de hoje, então, mude um pouquinho a, a nossa compreensão do Pai Nosso e da oração, né? A oração, para nós, é, na verdade, sim, Deus já sabe, né? Deus sabe que vai no nosso coração, Deus sabe as nossas dificuldades, Deus sabe. Então, para que a gente precisa orar? A oração não é para Deus. A oração é para nós. É a oportunidade que nós temos de meditarmos e educarmos os nossos próprios desejos, né? Que Deus sabe. Mas é essa oportunidade, então, de nós meditarmos nas coisas que nós queremos, né? Educarmos os nossos desejos e, por consequência, por meio dessa autoanálise, né? Por meio dessa vibração que, então, nós entramos, é que nós, então, conseguimos alcançar essa sintonia com a espiritualidade superior, que então vai, né, nos assobiar né, no nosso ouvidinho, nos intuindo para o caminho que devemos seguir, né? Mas então pense isso, a oração, Deus sabe, mas a oração então é para nós nos educarmos e para nós, como co-criadores da nossa realidade, manifestarmos, né, por meio do pensamento, por meio das energias, o que então vai virar a realidade para a gente, né? Então vamos lá. Então vamos finalmente entrando no Pai Nosso. Agora com essa visão, né, de que o Pai Nosso é na verdade uma autoanálise. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Então, aqui a gente já matou, né? Pai Nosso. Vamos fazer essa análise primeiro. Você veja, simplesmente, na primeira palavra, Pai, Jesus já quebrou paradigmas. Por que a gente fala isso? Naquela época, né, antes dele vir, o Deus era o Deus vingador, era o Deus que se temia, né, por meio das leis de Moisés. Então, se você faz errado, a gente corta, né? Lembra aquilo? Né? Pecou com a mão, corta a mão fora, olho por olho, dente por dente, né? Então, aqui na primeira palavrinha da oração dominical, Jesus já quebra todos os paradigmas. Pai, ele não é rei, não chamou rei, não chamou de Deus, não chamou de Senhor, chamou de Pai. E o que é um pai, senão um ser que ama os seus filhos? Né? Então, aqui, primeira palavrinha, ele já estabelece que Deus é um pai amoroso. A inteligência suprema, né? E causa primária de todas as coisas. Mas que é um ser amoroso, não é um ser que a gente tem que ter medo. Né? Então, você vê a primeira palavrinha já quebrando os paradigmas. Aí, veja a inteligência suprema, né? Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, quem não lembra de português, que é adjetivo possessivo, é o nosso, tá? Então, é lá, o nosso, um adjetivo possessivo. Jesus, então, exalta o quê? A fraternidade de todos nós. O Pai é de todos nós. Ou seja, cai por terra castas, cai por terra raças, né? Somos todos irmãos em fraternidade.
né? Todos os seres. Então, o Pai, amoroso Deus Criador, que é nosso, porque nós somos todos irmãos, né? Então, abrangendo aí a família universal. Que estás no céu. Então, vamos agora dizer um pouquinho o céu, né? Lembrando também que, então, naquela época, né, pouco se sabia, né, do universo, pouco se sabia das outras dimensões do plano espiritual, né? Então, se tinha noção do céu físico e se tinha noção do heaven, né, como paraíso. Então, o que é que Jesus quis dizer com isso? Pai nosso que estás no céu. Que Deus, como o céu, a gente não tinha aquela compreensão na época, mas o céu refere-se a todas as partes, toda a parte do universo, né? Em tudo. Não só na Terra, como em todos os mundos habitados. Porque Deus criou tudo, né? Então, Pai de tudo. E da dimensão física e espiritual, né? Então, abrangendo tudo. Não só o planeta físico, como de todos os outros mundos habitados, mas a dimensão física do nosso planeta e espiritual de todos os outros planetas também, né? Na dimensão física e espiritual. Então, abrangendo isso. Mas vamos um pouquinho mais além, que a gente veio fazer essa sintética bem espremendo a laranja, né? Então, vamos lá. Terceiro conceito. Deus, Pai nosso, que estás no céu, do nosso céu interior, que também está dentro de mim e dentro de você, né? O nosso céu interior. Então, isso também. Ele está na Terra, em todos os mundos habitados, em tudo, aliás, não só nos mundos habitados, em tudo que é lugar. Não existe o vácuo, nem o vazio. Deus também está lá, né? Na dimensão física e na espiritual, e dentro de mim e de todos nós, né? Então, vamos lá. Santificado seja o vosso nome. Então, santificado seja o vosso nome. O que é que Jesus nos sugere aqui? Primeiro, a reconhecer a grandeza e a perfeição de Deus, né? E Deus, novamente, então, antes de pedir qualquer coisa da oração, ele falou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de fazer qualquer petitório, reconheça que Deus é. Reconheça que Deus é o ser supremo, o princípio e a finalidade do nosso viver. Deus é, desde o micro até o macro. E Deus está, né, em tudo, do micro e do macro, ao macro. Então, reconhecendo a grandeza do nosso Criador, aí ele vai, então vamos santificar a Deus. Puxa, e aí? Como é que a gente faz para santificar? Tudo bem, a gente está dizendo que Deus é tudo isso, mas o santificar aqui, mais uma vez, indo um pouquinho além, como é que a gente faz para santificar? É só o reconhecer? Não é só o reconhecer, é o agir, é o santificar por meio do nosso viver. Mais uma vez, como instrumentos co-criadores da nossa realidade, como instrumentos de progresso para o meu próximo, como instrumentos que ajudam o planeta a se desenvolver, tanto do nosso companheiro, como da árvore, como do animalzinho que eu tenho em casa,
da nossa responsabilidade em todos os níveis da nossa vida. Nível familiar, né, e dos amigos mais próximos, nível da comunidade, do viver em comunidade, e nível do cidadão do planeta, como agente, né, agente ativo, né, das nossas ações, o que nós fazemos também para benefício do planeta. Não só, então, do ser pensante que interage com a gente, mas também de tudo que está subordinado ao ser pensante, né? Dos demais reinos animais, do reino vegetal e tudo mais, né? Que é a nossa responsabilidade como seres pensantes que governamos o planeta Terra, né? Então aí vem o santificado, como não só reconhecer, mas agir, porque somos co-criadores dessa realidade, né? Venha a nós o vosso reino. Então tá. Eu só molhar o bico aqui, uma água. Venha a nós o vosso reino. Então vamos lá. Que reino é esse, né? Mais uma vez, será que ele está falando o quê? Será que ele está falando do paraíso? Essa é o que a gente assume, né? A resposta mais óbvia, que Deus está falando do mundo espiritual, que Jesus estava falando, né? Do paraíso, heavens, né? Que era o que se acreditava na época. Como é que a gente pode compreender isso um pouquinho mais? Que reino é esse? Né? E por que a gente quer que venha para nós? Por que Jesus não falou, ai, meu pai, que eu consiga ir aí onde você está, que eu consiga subir aí? Mas não, ele falou que venha até nós. Você veja a sutilidade, né? Esse reino não é necessariamente os planos superiores espirituais. Esse reino é o reino da paz, de sermos um com o Pai. Vou falar isso de novo para sinking, né? Para cair a ficha mesmo. Esse reino não é o nosso lar que a gente está esperando o carimbo no passaporte para ir. Não é. Esse reino faz associação com o céu interior que nós falamos antes, no slide anterior. Esse reino é o céu interior. É de sermos um com o Pai. É esse estado imperturbável de paz e harmonia, porque você sabe que tudo essa harmonia perfeita, né? Como nosso apóstolo dos gentios, né, Paulo de Tarso já havia dito, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Aquela que meu Deus, está passando a maior dificuldade e mantém aquela tranquilidade. Obviamente, a gente se abala ainda, né? Não somos um Paulo ainda, mas né? A gente se abala, contanto que a gente saiba que as coisas que nos acontecem são para o nosso aprendizado, que são para o nosso crescimento, que é o burilamento daquela pedra que vai se tornar o diamante inquebrável, né? Então, quando a gente tem essa compreensão e não se abala tanto, ou que mantém aquela firmeza na fé, fé com compreensão, a gente não tem fé, eu tenho fé, mas não sabe por quê. É o ter a compreensão. A partir do momento que a gente compreende, né? Aí a gente já não se abala mais tanto. Obviamente sofre, obviamente dói, mas a gente sabe, é para o melhor, né? Então é essa fé, esse estado imperturbável de paz. Esse é o reino.
Por isso que a gente quer que venha a nós. Por que a gente falou que venha a nós? Porque não é eu indo lá para o nosso lar. É esse estado vindo para o nosso coração. Porque daí, independente de onde nós estivermos, esse reino está dentro de nós, né? Então, bom, e aí vem o problema, né? Puxa vida, mas daí como é que a gente faz para esse reino vir para dentro de nós, né? E isso é seguindo aí as regras que Jesus mesmo nos estabeleceu por meio dos seus exemplos, né? É a conexão de nos mantermos em sintonia, fazendo bem, agindo no bem, praticando a caridade, tentando burilar os nossos erros, os nossos instintos ainda animais, né? Porque próprio Jesus, quando veio para cá, trabalhou, né? Curou, demonstrou, não ficou isento do sofrimento. Então, Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, como diz Joana, auxiliando a todos e ajudando-nos até a cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor, e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Isso Joana quem disse, Joana de Ângeles. Portanto, ele veio para estabelecer esse reino aqui na Terra. E mais uma vez, nós como co-criadores, aí é nossa responsabilidade também. Por isso que falou, venha para nós. E a partir do momento que nós estabelecemos esse reino dentro dos nossos corações, a gente começa a agir da mesma maneira, espalhando então esse reino para onde a gente está, influenciando por meio dos nossos exemplos, né? Esse planeta de transição que a gente espera, não é a espiritualidade que vai trazer. Como é que vai ser esse planeta de regeneração? Como é que está chegando isso? São eles que estabelecem isso. Somos nós mudando a nós mesmos. Né? Não cai em cima de nós o planeta de regeneração. Somos nós mudando as nossas próprias atitudes. Nós é que vamos elevar o planeta na nova escala. Somos nós, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então vamos lá, focando no quê? Seja feita, não falou a minha vontade, Jesus, ele falou, Jesus, meu Pai, ajuda aí, né? Faz o que eu quero isso, faz aquilo. Não, seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai que está nos céus. Falou a minha vontade. Falou por dar uma forcinha aí, né? Falou que a tua vontade seja feita. E que eu tenha compreensão suficiente de aceitar os desígnios do Pai. Essa que é a chave, né? De aceitar os desígnios de Deus. Né? De duas formas, passiva e ativa. Como funciona isso? Aceitar os desígnios de Deus, eu estou aqui, né? Puxa vida, só estou indo com o flow né? da correnteza. Não, de forma passiva, como a surrender, né? Como a se render a essa, mais uma vez, harmonia. E mesmo o caos que parece ser caos, não é caos, tudo está nessa harmonia perfeita, né? Então, de forma passiva, como a confiar nessa perfeição, nessa harmonia perfeita. E ativa, porque daí a gente pode também, conforme, né? Agir na vontade, como, mais uma vez, co-criadores dessa realidade. Porque Jesus também falou, vós sois deuses. Quem lembra dessa? O que Jesus quer dizer? Vós sois deuses. Somos co-criadores da nossa realidade. A gente pensa, a gente gera energia, né? Ideoplastia,
aquela energia movimenta o universo, as coisas, e venha se tornar realidade, né? Então, de forma passiva, para ter essa aceitação. E o que a gente quer modificar para o bem, trabalhar, movimentar para fazer acontecer, né? Nem não adianta você estar aqui, ai, Jesus, estou precisando de um emprego novo, mas não vai lá no Indeed para dar uma olhadinha, não manda um currículo, né? Que aqui que o emprego caia no meu colo, né? Então, movimentar, não adianta ele não vai cair no colo, né? Assim na terra como no céu. Mais uma vez, fazendo essa compreensão, né, da terra, não só aqui do mundo físico, como do mundo espiritual da terra, não só como da terra, mas como de todos os planetas habitados e de todo o universo. E mais uma vez, que seja feita a vossa vontade no nosso céu interior. Nos ajude a compreender, Jesus, nos ajude a compreender, meu Pai. O que é que a gente tem que melhorar dentro da gente? Que caminho eu tenho que seguir? Eu estou aqui numa encruzilhada. Me inspira. Para onde que eu tenho que ir? Né? Então, fazendo esse... Né? E aqui a gente vê o que a gente falou bem no começo, antes da gente fazer a análise, né? Então, para que eu peço se Deus já sabe? E essa passagem aqui, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente tem as nossas vontades, né? Então, essa passagem aqui nos ajuda a compreender os nossos desejos, fazer essa análise. Poxa, o que eu estou pedindo é justo? Tá minha mãe aqui, à beira da morte, e eu estou pedindo aqui, Jesus, segura a ponta aí, não deixa ela ir, coitadinha tá ali sofrendo e a gente apegado, né? Às vezes. Não é porque a gente está querendo o bem da mãezinha. Às vezes, pelo nosso egoísmo, a gente fica, Jesus, ajuda que fique minha mãe. Tá vendo? Então, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é bom para minha mãe? Que ela fique ou que ela se vá? Ela já cumpriu a tarefa dela? Eu vou sentir saudade? É que a tua vontade seja feita, não a minha. Eu não sei nada. Eu não sei. Ela já está pronta. Para que eu vou ficar segurando ela nessa prisão? Eu vou sentir saudade. Mas Jesus, se ela ainda tem tarefas a cumprir, que eu possa ajudá-la e que ela possa continuar por aqui, até que ela cumpra com toda a tarefa, né? Então, mais ou menos um exemplo de como isso nos ajuda, essa passagem nos ajuda a avaliar os nossos próprios desejos. Porque, como a gente diz, não é para Deus, Deus sabe. É para mim. O que eu estou pedindo é justo? O que eu estou pedindo está dentro dos ensinamentos de Jesus? Ou eu estou pedindo por egoísmo? Ou eu estou pedindo por preguiça? Ou por qualquer outra coisa que não é o caminho do bem e do amor? Então, você veja, o próprio pedir na oração está nos educando. Isso quem falou foi Haroldo, na verdade. A oração é uma educação dos nossos próprios desejos, né? Então, continuando. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa aqui ensina bastante. Que a gente avalia, né? O pão nosso, pão, a gente está fazendo essa análise do alimento, né? Que sustenta o corpo físico, obviamente. Então, a gente pede, poxa, meu pai, que eu tenha o trabalho para que eu possa trazer o pão da minha casa.
sustentar a minha família, no que eu preciso ainda, porque eu vivo na Terra, né? A gente está suscetível ainda às coisas materiais. A gente está pedindo sustento, né? Mas vamos mais além. O pão não, nem só de pão vive o homem, Jesus falou. Nem só de pão vive o homem. Então, além das necessidades físicas básicas que nós precisamos, nós necessitamos do estímulo das relações, do estímulo dos sentimentos, do sentido de propósito. Eu tenho um propósito. Tem um estudo muito interessante que diz que grande porcentagem dos casos de depressão e suicídio mostram que é a falta de ter um propósito. Está em quase todos esses casos. De não ter esse sentimento de propósito. Nem que esse propósito seja, hoje eu vou levantar, vou fazer a minha cama, vou arrumar minha cama, né? Vou lavar minha louça. Nem que seja um propósito, mas ter esse sentimento de uma finalidade no dia. Nem que seja no dia, né? Esse é um estudo bem interessante. Por isso Jesus diz, então, nem só de pão vive o homem. E ele disse mais, eu sou o pão da vida. Né? Seguindo o exemplo dele, os ensinamentos dele, nós vamos, então, alcançar a vida eterna, ele dizia. A caridade e o amor. Aí, né? Como é, Emmanuel fala isso também. Emmanuel fala, como é que os espíritos se alimentam? Não tem mais comida, mas se alimentam ainda dessa energia do amor. Ainda é necessário. Então, não é mais o alimento físico, mas precisa do propósito, do bem e do amor. Aí você veja que interessante. O pão nosso de cada dia. Porque cada dia nós precisamos de uma coisa diferente. Talvez hoje a gente precisa, poxa vida, talvez hoje o meu pão é o pão da paciência. Vem a lição da paciência para mim, né? Se você pede a paciência, Deus vai mandar a lição da paciência. Você pede, ai, Deus me dê a paciência, está esperando que tudo seja mil maravilhas, vai te testar na paciência, né? Então, tá aí, por isso que o pão nosso de cada dia. A minha necessidade de hoje não foi a mesma de ontem. Necessidade, né, do interior. Então, por isso é cada dia, em cada circunstância. Então, me dá esse pão. E encerrando aqui, nos dá quando? Sempre? Como sempre. Nos dá por mais um ano aí, que eu aguento. Não falou isso, falou hoje. Hoje. Presente. Já viu, a gente tem mania, né? A pessoa ou vive no passado, ai, mas aquela época, putz, que os anos 80 que era, né? Eu sou os anos 80. Anos 80, ai, a minha infância, ai, mas quando eu morava, não sei, fica no passado. Ou a pessoa fica no futuro. A gente tem muita dificuldade hoje em dia de viver no presente, no agora. Ai, mas quando eu consegui um emprego novo, daí sim. Quando eu casar, aí sim, né? Aquele negócio do futuro. Mas não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual é a nossa necessidade hoje? Amanhã a gente se preocupa com amanhã. Como foi seu dia hoje? Né? Então, puxando isso para o presente. A gente permaneça, né? Vivenciando hoje. O passado já foi.
consequência do passado é hoje. E para modificarmos, né? Para desenharmos o futuro, é o que a gente está fazendo hoje. Né? Perdoe as nossas ofensas. Essa aqui é um 2, né? Perdoe as nossas ofensas, já tem a próxima parte, mas vamos lá. Perdoe as nossas ofensas. As nossas ofensas para com o próximo. A gente pisou na bola, né? A gente pisou na bola. Poxa vida, o meu próximo me perdoa, assim. Pisei na bola com fulano de tal. Reconheço. Para conosco, e quando a gente pisa na bola, não é só com fulano. Tem a gente que pisa na bola com a gente mesmo. Que poderia ter agido de uma forma correta, poderia ter agido dessa maneira, mas a gente pisou na bola. E, por consequência, né, fora da lei de amor e caridade, às vezes, né? Esse erro. Então, perdoa as nossas ofensas. Mas vamos mais além. Deus se ofende? Deus se ofende? Deus não se ofende. Por que Jesus botou lá, Deus, perdoe as nossas ofensas? E Deus não se ofende. Deus é só amor. Ele não se ofende. A gente se ofende porque a gente tem orgulho. Deus não se ofende. Ele está acima disso. Por que Jesus botou lá? Então, perdoe as nossas ofensas. Para mais uma vez, viu como eu disse? Agora, como está mudando a visão aí do Pai Nosso, Jesus não botou lá, perdoe as nossas ofensas para Deus nos perdoar. Mas para que nós tenhamos a oportunidade de refletir nos erros que nós cometemos e meditar em cima daqueles erros, para que não venhamos a rescindir no erro. Tá vendo como eu falei? É uma análise, o Pai Nosso é uma autoanálise sob a luz dos ensinamentos de Jesus, né? Então, é a oportunidade, porque aqui você perdoa as nossas ofensas. Você pode falar, perdoa, mas não sei o que fez. Mas não, é uma oportunidade para você pensar, o que você fez? O que você pisou na bola hoje? Putz, hoje eu podia. Falei que não devia para minha vizinha. Reconheceu. Reconheceu que pisou na bola. Já é um grande sucesso ter reconhecido isso. Então, próxima vez que você fizer o Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas. O que você pisou na bola hoje? Para não repetir amanhã. Né? Então, reconhecer e meditar no erro cometido. E nos esforçarmos para não cair na bola, pisar na bola de novo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Jesus não falou, pô, meu pai aí, se você me perdoar, eu perdoo o outro. Não é assim, né? Não é tomar lá da cá. Assim como, ou seja, propondo que nós estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar aqueles que pisaram na bola com a gente, né? Se a gente está pedindo perdão, como é que a gente não vai dar para o próximo? Poxa vida. É difícil, é difícil. Isso é para outra palestra, né? A questão do perdão é para outra palestra. Mas tá aí o ensinamento. É nós assumirmos o compromisso de desculpar, né? E vale uma palestra pelo perdão, porque isso aí vai pano para manga. Mas pelo menos a gente tentar, né? E você veja aqui, puxando o português de novo, eu não sou professora de português, mas eu lembro bem de português. Nós perdoamos, presente do indicativo. Quem lembra aí? Presente do indicativo. Perdoamos. Fala assim como eu perdoei, assim como eu vou perdoar, talvez. Não. Como nós perdoamos hoje. Nos esforçarmos hoje e sempre para perdoar a quem nos tem ofendido.
Lembrando, então, né, que Jesus também falou para que perdoemos. Quem lembra da matemática? 70 vezes 7, né? Eu vou manter minha caderneta aqui para quando passar dos 70 vezes 7, aí eu não preciso mais, né? Não! Os 70 vezes 7, o que significa? Voltando aos costumes e conhecimentos e beliefs da época. O que era o 70 vezes 7? Né? 70, número 7, tinha uma simbologia muito grande na época, né? Como infinito, como a totalidade do espaço e do tempo. Ou seja, o número 7 representava o infinito. Agora, Jesus falou 70 vezes 7, é sempre escapatório. Tem que acontecer, né? Então, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação, né? Aí vem a pergunta: o que é a tentação? Né? Então a gente ora, não deixe eu cair na tentação, não deixe que eu caia na sugestão dos espíritos, dos obsessores ou daqueles que querem me desviar do caminho do bem. Né? Que a gente se mantenha no caminho do bem. Então não me deixe levar pelo caminho do mal, pelas sugestões. Isso é que a gente, a princípio, pensa, que não está errado, está certo também. Mas vamos mais além. A tentação, além das sugestões externas, vamos além, para dentro. O que é a tentação? Se não a luta contra as nossas próprias fraquezas. Isso que é a tentação. Se tem tentação, é que dentro de mim não está fortalecido. Eu não ia ser tentação. Poxa, eu não bebo. Se eu não bebo, eu posso ir no bar e não tá nenhum, não tem tentação, porque eu não bebo. Né? Então, isso. A tentação da nossa própria inferioridade. Vencermos a quem? A nós mesmos. Próximo. A luta mais difícil é a luta para conosco mesmo. Né? Mas livrai-nos do mal. E aí, que mal é esse? A mesma pergunta. Que mal é esse? Livra-nos do mal. Se não cairmos no erro novamente. O mal externo, não. É o mal, novamente, nós cairmos no erro. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Do mal que ainda existe em nós, porque nós seguimos ainda no instinto. Para que nós possamos alcançar, como também diz Joana de Ângeles, o ser luminoso. Qual é a palavra? Luminoso, é isso que ela fala. A gente veio do instinto e o nosso destino é o ser luminoso que vive na vida espiritual, mesmo estando encarnado, porque já tem o céu e o reino de Deus dentro do coração. Né? Então, livra-nos do mal, que nós possamos dissipar o que ainda está, né, escuro dentro do nosso coração. Seja o que for, seja o egoísmo, seja o orgulho, né? Seja o que for que está no nosso coração. Então, que possamos dissipar esse mal dentro de nós mesmos, para que esse reino venha até nós. Amém. É mais ou menos isso, né? Então, fica aí essa interpretação, análise sintática. Obrigada. E o amém, para quem não sabe, né? Sempre foi usado também, desde antes de Jesus já se usava, que significa o quê? Assim seja, né? Assim seja.
Quem tem curiosidade para saber um pouquinho mais, um pouco desse estudo foi retirado do livro Pai Nosso, um livrinho bem pequenininho, mas bem interessante, de Meimei, por Chico. Um outro livro, Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo. E, obviamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que digere muito desses tópicos que conversamos hoje, de Allan Kardec. Muito obrigada a todos. Vamos fazer a oração final, né? É isso, Ana Paula? Constância, obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. Maravilhoso. Obrigada. Alguma dúvida? Está todo mundo firmeza? Foi bem esclarecido. Beleza. Então, o convite vai ficar agora mesmo. Então, para fazer a oração final, então fica o convite. Vamos orar junto, Pai Nosso? Dessa vez, peço para que vocês orem junto comigo, pensando mesmo nessa análise que nós fizemos hoje, sentindo no nosso coração. Vamos lá? Sim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Constância. Boa noite.